aula de História. Aqui é a professora Cristiane e hoje nós vamos ver que o menino imperador cresceu, gente. Ele assumiu o trono e estamos estudando, a nossa matéria é o segundo reinado. Olha que quadro bonito que eu coloquei aqui atrás de mim, gente. É a coroação de Dom Pedro II e essa é a atividade 8. Vamos lá, vamos aprender sobre... Gente, eu envelheci o imperador. Ele era um menininho de 5 anos na nossa última aula e agora ele virou um senhor de idade nessa charge. Eu já botei logo a questão número 1, já envelheci o rapaz, né, gente? Questão 1. Explique a charge ao lado, utilizando para isso os conhecimentos adquiridos até o momento que você vai adquirir agora na nossa videoaula. Então, vamos analisar essa charge. Me ajuda aqui, gente. Vamos aqui. Olha para esse desenho. Olha para essa charge. Quem está aí no centro, isso parece o quê? Um carrossel. Um carrossel cujo centro é o imperador. Um imperador já idoso, na verdade. Olha a coroa dele aí. E ele está segurando de um lado e de outro 2 cavalos. Esses cavalos, nele, tem duas pessoas aí. Essas pessoas parecem que elas estão disputando, que elas estão com raiva uma com a outra. Um cavalo está tentando pegar o outro, mas não consegue porque é um carrossel, né? O imperador evita que um pegue o outro. E temos uma mulher idosa aí fazendo esse carrossel girar. Qual seria essa representação? Quais são esses grupos aí que são inimigos e que o imperador vai ter que ficar no centro tentando segurar para que não haja briga, hein? Vamos aprender agora. Vamos voltar aí, vamos voltar ao passado, vamos voltar ao menino imperador. Em dezembro de 1840, Dom Pedro II assume o trono brasileiro aos 14 anos de idade. Sim, minha gente, 14 anos. A idade da maioria de vocês. Imagina se isso acontece com vocês, garotada. Se virar, de repente, o presidente do Brasil. Será que isso é bom? Não sei o que Dom Pedro achou, mas o coitado não tinha opção, né? Ele acabou assumindo aos 14 anos no chamado golpe da maioridade, que você já deve ter lido sobre ele lá nas atividades anteriores. Então, o golpe da maioridade fez com que Dom Pedro assumisse o trono brasileiro aos 14 anos, mas olha, ele teve ajuda, com certeza a galera ali da regência não abandonou e estava ajudando ali por trás para resolver todas essas confusões. Assim que ele assume, ele convoca as eleições para compor o legislativo do Império, né? Para compor a Câmara de Deputados do Império. Só que essas eleições, elas vão receber esse nome legal que está aí no quadro. Sim, pai e mãe, não briga comigo, mas esse era o nome que os brasileiros deram para essa eleição. Eleições do cacete. Sim. Por quê, gente? Porque nessas eleições aconteceu de tudo. Fraude foi pouco, a violência foi enorme, os 2 partidos liberais e conservadores praticamente se mataram durante essas eleições. O que fez com que o jovem imperador, muito sensato, apesar de seus 14 anos, em 1841, anulasse essas eleições e tivesse que bolar uma outra ideia, já que ele viu que parece que os políticos brasileiros não estavam em condições de competir numa eleição limpa. E aí, por isso, em 1842, para apaziguar os ânimos, ele vai criar o gabinete, né? Numa política de conciliação. Ele vai estar ali conciliando os 2 partidos, liberal e conservador, e também tentando conciliar o Brasil, que lembra que estava se matando lá nas revoluções e revoltas do período regencial. Então, o tom do início do governo de Dom Pedro II era de conciliação, guarda isso, ok? Então, para evitar a violência entre os partidos, Dom Pedro II vai criar o gabinete. E esse gabinete, nesse gabinete, ele vai convocar, ora o Partido Liberal, ora o Partido Conservador,
para formar ali com ele esse gabinete. Esse jeitinho de governar ficou conhecido pelos brasileiros, e aí eles também sempre dão esses nomes, né, gente? O brasileiro faz meme desde sempre, que é o parlamentarismo às avessas. Às avessas, por quê, professora? Vamos ver aqui. Como é que é o parlamentarismo sem ser às avessas? O parlamentarismo normal, aquele que existia lá no século XIX e ainda existe, né, gente, até hoje. Ele vai surgir lá na Inglaterra. Por que na Inglaterra? O rei, ele tinha uma figura decorativa, ele não governava de fato. Quem governava era o primeiro-ministro e ele era escolhido pelo parlamento, porque na Inglaterra existe um legislativo, que é o parlamento, e ele escolhe entre os seus membros o primeiro-ministro e é ele que governa durante um período, depois ele é substituído por outro. Esse é o parlamentarismo real, que existe até hoje. Bom, e o parlamentarismo às avessas, a moda brasileira, como é que funcionava? O imperador, fazendo então uso daquele superpoder dele, que era o moderador, ele vai escolher o presidente do Conselho de Ministros, que é o nosso tipo primeiro-ministro. E não o legislativo, não a Câmara de Deputados, não o Senado, como acontecia lá no parlamentarismo de verdade, né? Era o imperador que fazia isso. Para quê, gente? Para evitar a guerra, né? Então, esse era o parlamentarismo às avessas, numa tentativa de conciliar tanto liberais e conservadores, que saberiam que da próxima vez eles seriam escolhidos para fazer parte do gabinete. Não se matem, por favor. Bom, durante esse período também, apesar da política de conciliação, Dom Pedro II conseguiu, através da conciliação, da negociação, resolver, por exemplo, a Revolução Farroupilha, que acontecia no sul do Brasil, mas outras continuaram acontecendo. Então, no ano de 1848, entre 48 e 50, a gente vai ter em Pernambuco, na província de Pernambuco, a Revolução Praieira. Mais uma vez, é um conflito ocasionado entre esses partidos, né, liberal e conservadores. E os liberais sempre querendo aí, né, tentando uma ideia separatista, né, criar uma república e se separar. Mas esse movimento acabou sendo debelado, acabou sendo terminado ficou horroroso, né? Acabou com a vitória do Brasil, do Império, e Pernambuco está aqui fazendo parte ainda do nosso mapa, né, do Brasil. Bom, meus amores, com isso nós terminamos a nossa aula de hoje. Eu espero que com essa explicação você tenha entendido aquela charge lá do imperador, né? Um beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau!